Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fato Jurídico e Tudo Mudou, uma parceria aqui com a Rede Smart de Comunicação. Eu sou o Rogério Targino e hoje nós estamos aqui com um convidado especial. Nós estamos com o Dr. Tiago Silva. Dr. Tiago Silva, advogado há mais de 6 anos aqui da comarca, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é aspectos gerais dos golpes e meios de prevenção. Olha, um tema importantíssimo, não só para a área jurídica, mas também para a sociedade, porque o que mais se tem hoje são golpes, não é verdade, doutor Tiago? Seja muito bem-vindo. Verdade, doutor Targino, muito boa tarde. Agradeço aqui pelo convite, doutor Alexandre também. É um tema muito precioso na atualidade. Nós temos visto o aumento, principalmente devido à tecnologia, ao desenvolvimento dos meios de comunicação e redes sociais. Então, acredito que vai ser de grande contribuição para todos que nos assistirem. Muito obrigado. E também aqui na mesa o doutor Alexandre Volpiani. O doutor Alexandre Volpiani já é parte do Fato Jurídico, já é parte do Tudo Mudou. Alexandre Volpiani, boa tarde. E é uma honra fazer parte, com certeza, estar com você, doutor Targino, doutor Tiago, que é um amigo muito querido que eu tenho. Trabalhamos muito juntos enquanto OAB. O doutor Tiago foi um membro atuante, inspirador na comissão da Jovem Advocacia lá atrás e ajudou muita gente a prosperar aí também, né? Dividindo as experiências que ele tem e etc. E vai falar de um tema hoje que tá muito em evidência. Muita gente está sendo lesada com isso, porque o crime, né, ele evoluiu com toda essa tecnologia. Então, com certeza, hoje será um dia de ótimas reflexões e informação também. Não só para o público do jurídico, mas para o público em geral. Ficar atento aí nessa nova modalidade. Nova modalidade não, nessa modalidade evoluída. Sensacional. Doutor, contextualiza aqui para gente essa questão de golpes, o que o senhor entende que vai agregar aqui para o nosso podcast? Dá uma contextualizada, por gentileza, passar para o nosso público. Sim. Primeiramente, né, nós temos que perceber que os golpes eles se dão mediante alguma oportunidade, né? E depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. E essas oportunidades, muitas vezes, as pessoas sem ter um conhecimento sobre essa porta que fica aberta, ela oferece, de alguma forma, esse meio para que o delito aconteça. Por outro lado, nós temos a parte jurídica, que é o advogado que vai dar todo esse apoio para essa pessoa, essa vítima, no momento que ela mais precisar. Então, contextualizando, muitas vezes a pessoa pensa, poxa, mas qual é o tipo de consequência que eu posso ter no golpe? Né? O que pode acontecer comigo? Mas eu também fui vítima. A maioria das vezes, nós vamos falar sobre isso, nós temos duas vítimas que vivem um litígio buscando uma reparação, mas as duas são vítimas. E esse litígio ele pode ir para a esfera criminal quanto para a esfera civil também. Então, acredito que a gente consiga trazer um pouco, transparecer um pouco mais esse tema e também para que os advogados percebam esse tipo de necessidade que as vítimas têm num momento tão delicado, tão fragilizado que elas ficam. Uma dúvida que eu vejo muito, doutor Targino, doutor Tiago, esses golpes ocorrem muitas vezes, só por exemplo, com relação a contas correntes de pessoas, né? São subtraídos ali valores de contas correntes por vários meios. E uma coisa que é muito discutível, muito discutida, é a responsabilidade. Então, se a pessoa sofre um golpe na sua conta corrente junto à instituição bancária, como você tem visto essa questão da responsabilização no geral? Os bancos têm sido responsabilizados de alguma forma por alguma falha de sistema, ou que o sistema não é tão seguro, ou estão tirando os bancos da jogada e deixando a responsabilidade só nas costas das vítimas? O que você tem visto? Bem, nós temos decisões já
favoráveis às vítimas, né, no sentido de que existe sim a responsabilização dos bancos e eles têm faltado com a segurança, eles têm o dever de manter o zelo, a segurança das contas, dos aplicativos, dos acessos, né? E tudo isso vem de uma rede de segurança que o banco deve implementar e deve atualizar conforme as atualizações também dos estelionatários. Por outro lado, nós também temos algumas decisões que favorecem aos bancos. Tudo depende bastante de cada caso em si. Como se deu, a quantidade de provas, o que aconteceu ali naquela ocasião. Mas nós temos sim decisões favoráveis no sentido de que o banco é responsável pela segurança, zelar pela conta do seu cliente. A minha pergunta foi porque o que que acontece? Nós temos várias modalidades, né? Pela minha vivência e observação. Primeira é aquela que alguém se liga para a pessoa e se passa como funcionário do banco e consegue ali, por vários meios, subtrair valores que estão na conta corrente dela, consegue fazer com que as pessoas efetuem transferências, Pix. O Pix facilitou bastante, né, também. Deu um salto a questão do Pix na criminalidade e nos golpes, que é absurdo. E já existia muito, tá? Com TED e DOC. E aí, do nada, uma pessoa liga no seu celular ou na sua casa e fala: olha, aqui é o funcionário do banco tal, a gente está com uma situação no seu cartão. Como que ele teve esses dados? Como que ele obteve esses dados para conseguir aplicar o golpe? Outra coisa que acontece muito nos aposentados é clássico. O cara deu entrada na aposentadoria ou já é aposentado faz tempo, por algum meio, né? Os golpistas conseguem os dados dessa pessoa, ligam oferecendo empréstimos e conseguem já a chave de acesso na conta da pessoa para quando cair esse empréstimo, eles retirarem. E isso só é possível, né, doutor Tiago, com um acesso à base de dados. Então, dificilmente, creio eu que, não sei se o Tiago pode falar se isso é um tipo de responsabilização da instituição financeira, onde seria ou não, se existe algum outro dispositivo, ou até o INSS. E meu pai teve concessão de benefício, antes dele receber a carta e saber que ele estava com o benefício concedido, já estavam ligando oferecendo empréstimos para ele. Eu queria perguntar, nessa linha, doutor Tiago, esse é um exemplo, seria esse um exemplo de responsabilização da instituição financeira? Sim, também, né? Tudo precisa ser avaliado conforme como foi feito, né? Que período que foi feito, quais os tipos de confirmações que foram feitos para aderir a esse empréstimo ou esse desconto na conta. Mas isso realmente tem acontecido muito. E os idosos, eles são as vítimas preferenciais, né? Não só na questão da previdência, não só nos golpes de previdência, mas nos outros também. Hoje nós temos aí uma grande população idosa que muitas vezes fica em casa sozinha, que ela fica cuidando às vezes dos netos, que às vezes ela fica buscando alguma outra atividade. E esse idoso, ele sofre quando ele sofre quando há uma ligação buscando alguma informação. Alguém se passando por uma instituição, se passando por um amigo, se passando por até mesmo um desconhecido que quer alguma informação. E aí entra um detalhe, que é a engenharia social. Né? A engenharia social ela vem buscando isso. Ela vem buscando o quê? O que se trata da engenharia social, para aqueles que não sabem? Ela busca informações despretensiosas, aparentemente. Ah, a senhora mora sozinha? Ah, mas a senhora fica o dia inteiro aí? Começa a dar atenção para a pessoa, às vezes num ponto de ônibus. Isso acontecia muito em ponto de ônibus, doutor Targino. Acontecia muito com as pessoas na rua. Então buscavam-se muitas informações. Olha, mas o senhor trabalha aqui, o que o senhor faz? E de repente, aquela pessoa estava passando informações da vida dela, da rotina dela, mora sozinha, e que dia que vai no banco, que dia que vai no mercado. E essas informações eram recebidas por aqueles estelionatários. Hoje, como nós ainda acontece, mas hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos as redes sociais,
os dados ficam expostos, as informações ficam expostas, as fotos ficam expostas, né? Muitas vezes as pessoas colocam nas redes sociais, e os idosos são os mais vulnerabilizados e mais expostos. Inclusive, nós tivemos lá uma mudança no artigo 171, né, no código no artigo que trata sobre estelionato, em 2021, que inclusive agregou uma qualificadora para o estelionato contra idoso, justamente pela vulnerabilidade que o idoso tem, né, que ele fica mais exposto. E muitas vezes a falta de memória, né, muitas vezes a própria idade, as dificuldades da própria idade, levam o idoso a sensibilizar com aquelas histórias que estão sendo contadas para ele. E o estelionatário, ele é muito bom de papo. E até uma dica aqui, já uma referência antecipada, que possam conversar com seus idosos e analisar ali, pegar o celular dos idosos para ver o que eles estão recebendo. Porque muitos idosos, o doutor Alexandre falou aqui sobre a questão dos golpes do INSS, muitos mandam links falando que é do INSS, falando que é do banco, para que ele clique e ali acesse o celular do idoso, que muitas vezes tem um banco registrado ali naquele celular, né? Eles mandam, que hoje a gente conhece como phishing, né? Que são as pescarias, que mandam um link, a pessoa clica, dá acesso ao aparelho da pessoa, tem acesso a todo o conteúdo que a pessoa ali manipula, os aplicativos de bancos, e ali ele consegue muitas vezes fazer, como eu já tive casos, a pessoa consegue acessar o celular da vítima, a vítima falando no celular, na linha, e o estelionatário fala, olha, não desliga porque eu tô resetando aqui uma conta. Quer um cigarro? E a busca de informações, então, né, ela se dá através desses meios, muitas vezes. Buscando essas informações, né? Como eu falei, acontece a engenharia social. Mas hoje nós temos vários outros métodos, meios de buscar informações, que muitas vezes são buscadas, são conseguidas na internet, nas redes sociais, e é um outro ponto, né? Por que expor todos os dados nas redes sociais, né? Até a gente entra até em outros assuntos, que não é o caso agora, mas entra em questões de sequestro, né? Outros tipos de crimes, né? De roubos, e aí, enfim. Mas é um tema que a gente dá para explorar bastante quando a gente fala em redes sociais. Mas, principalmente quando a gente está falando em idoso, doutor Alexandre, doutor Targino, eles são os mais vulneráveis, porque eles não sabem analisar quem está do outro lado, eles não sabem analisar se aquele link é falso ou não, ele não sabe analisar o que é um phishing, ele não sabe analisar se de repente aquele aplicativo do banco que passaram para ele é real ou não. Nós temos alguns grupos de estelionatários que eles têm um aplicativo que simula um banco, então quando ele vai comprar alguma coisa até, ele fala assim, olha, fiz aqui o depósito para você. Ele usa o aplicativo dele, que simula realmente um banco. É a cara, tem todo o layout de um banco digital. E aí ele mostra, fala assim, olha, fiz aqui o meu depósito, o meu Pix para você. Olha aí. E a pessoa vende, faz a venda, efetua a venda acreditando naquilo. Então, é sempre importante conferir se caiu, né? Até mudando um pouquinho, mas para não perder o link do aplicativo que eu queria mencionar. Doutor, acabei tendo uma crise de tosse aqui no meio do programa, mas é uma questão importantíssima. O senhor traz aqui o alerta para os idosos, mas hoje os estelionatários, eles estão tão avançados tecnologicamente, mas tão avançados que eu penso que tenha centenas, talvez até milhares de tipos de golpes diferentes para idosos, para nós, porque uma simulação, um e-mail que você recebe, a gente está todos os dias sendo bombardeados com golpes, todos os dias, e são golpes de diversos tipos, né? Tem um golpe que eu me toquei esses dias que é um golpe, que é jurídico. É um golpe extremamente bem formulado. O que a pessoa faz? Vou dar a fita já, bandidagem, porque esses caras não contratam normalmente advogados porque é muito difícil pegá-los. Então,
Pega o Alexandre Volpiani, bota lá o AB dele no site do TJ, lista de processo do Alexandre Volpiani. Uau, já até sei. Dentro do processo, ele tem lá acesso a lá quanto o meu cliente tem de dinheiro para receber, tem os meus contatos, os meus dados profissionais, ele tem. Que é nome completo, escritório, OAB. Não vai ter meu CPF lá, mas tem meu e-mail, tem meu celular, tem tudo. Aí ele consegue. E o cliente, normalmente, hoje em dia, tendo em vista as audiências virtuais, o que acontece? Ele disponibiliza, ou para o oficial de justiça, ou por meio de petição, os dados dele de contato para receber o link da audiência. Ou seja, lá tem o celular do cliente, tem o e-mail do cliente, certo? Aí alguém se passa por Alexandre, ou que trabalha com o Alexandre, liga para esse cliente, dá todo o andamento bonitinho para o cliente, e fala que tem alguma proposta de acordo, que tem alguma situação no sentido de quê? Que essa pessoa tenha que adiantar algum dinheiro para proporcionar a liberação do valor, de algum valor, e ele dá certinho o valor do processo. Aí o cliente fala, cara, tá ultra autenticado É o isso. número do processo, né? O número, tudo, dá todo. Ele fala com o cliente como se fosse alguém que trabalha comigo, só que mas para a gente fazer isso é necessário pagar umas custas, e as custas são meio altas, mas o senhor vai receber o valor inteiro do processo. O senhor tem até Tem até. É o tempo pro cara não ligar pro meu celular e falar, ô, cara, você não consegue adiantar para mim e tal. É o tempo, é assim, ó, tem que ser para ontem. o juiz vai bloquear o valor se você não pagar até. As custas, porque ele, né, vai descontar isso, não tem que pagar, ele libera o valor para você e tal. Tá nesse nível. Está muito avançado. E aí o senhor traz também um tema em continuidade, né? Que é a prevenção. Eu acho, aí é achômetro, né? Que hoje a prevenção é não atender telefone aos idosos, porque eles são enrolados, coitadinhos. Os meus pais são idosos e a gente percebe que eles caem no conto. Eles caem por, não sei, Ingenuidade, eles né? perdem a malícia com o passar do tempo, ou então os golpes estão tão avançados que não é coisa do tempo deles. Eles falam, não, é verdade, fulano tá precisando, vou mandar o dinheiro lá. São vários tipos, né? São vários. Então, como que a gente se prevenia disso? Como que a gente pode resolver um problema desse? E quais ações jurídicas também adotar, doutor? Doutor Targino, veja só. Nós temos aqui o doutor mencionou, eu queria só aproveitar isso que o doutor mencionou. Existem sim, os golpes são direcionados. Então tem aqueles golpes que são para os idosos, tem os perfis, né? Então tem aqueles golpes também que são direcionados para as pessoas que anunciam na internet, nos sites de vendas, né? As pessoas estão interessadas, estão com pressa de vender um veículo, de vender um imóvel. Então, aproveitando dessa necessidade que a pessoa tem de vender e com rapidez, também existem golpes para essas pessoas. E aí a gente começa a perceber que as pessoas começam, na ingenuidade, como é que o estelionatário fala assim, olha, você vai lá ver o veículo e é o veículo do meu primo. Aí fala para outra parte, olha, você vai lá, vai receber o meu primo aí e vai mostrar para ele, mas vocês não vão conversar sobre valores porque eu tô dando o carro para ele Esse golpe tá em como moda pagamento, fortíssimo, esse né? golpe, muito bem elaborado. Eu tô dando o carro para ele como pagamento, e só que ele não vai saber o valor. E aí a vítima vai lá ver a vítima 2, vê o carro, gosta do carro, faz o depósito para o estelionatário, e o estelionatário fala assim, agora você vai lá para... E nisso o documento já foi pro nome do comprador. Se o comprador Olha a salada que já vira. pegou o documento, olha só a bagunça que vai dar, né? E aí vai todo mundo para a delegacia, muitas vezes o veículo fica apreendido, né? Vai para o pátio muitas vezes. Eu já tive casos assim, do veículo ir para pátio. Quando não, o veículo fica com bloqueio no Detran, e aquela pessoa que tinha uma pressa estava contando com aquela vontade, aquele desejo, aquela necessidade até de vender o veículo, ela não vende. Esse golpe, só fazendo um corte aqui, o Dr. Targino
teve uma crise de tosse e vai se ausentar um pouquinho, já já ele volta. Complementando o que eu estava dizendo, muitos golpistas desse golpe sobre venda de veículos que o Dr. Tiago disse, eles se identificam como advogado. Eles falam que são advogado do vendedor, o outro fala que é advogado do comprador, mas ele está tirando um em cima, então para não discutir valores, só ir lá fazer a vistoria de transferência, depois fazer a transferência do DUT no cartório e fazer o depósito para ele, que ele vai fazer o repasse do dinheiro e tudo. Esse é mais um golpe que a advocacia é bastante utilizada. E, doutor Tiago, eu tive esse eu fiz um BO, porque esse foi grande. A minha foto, né, nas redes sociais está lá. O golpista foi lá, pegou. Só um exemplo, e esse golpe foi também muito bem elaborado. O cara conseguiu chegar num patamar grande. Ele anunciou na época uma Captiva, e na época era um carro bem caro. Ainda não tá igual hoje, que desvalorizou bastante, tal. Era um carro novo na época. Então ele pegou minha foto, um número 011 qualquer, e anunciou a Captiva no OLX. Eu lembro até hoje o preço. R$ 34 mil. O carro custava quase 60. Mas a história era a seguinte. Esse cara era o advogado de um banco público. A Captiva estava apreendida por falta de pagamento por esse banco público. Ele era advogado do banco. Para liberar, ele precisava... Aí cada caso era um caso para ele. Para um ele pediu 5, para outro 10, para outro 5 e foi. Pelo que eu me recordo, ele deu 7 ou 8 golpes com esse carro no meu nome, usando o meu nome. E aí as pessoas começaram porque a pessoa fazia o depósito e ele sumia, parava de atender. Bloqueava tudo. Aí que a pessoa iria atrás do quê? Entrar no site da OAB e consultar um inscrito, e lá no Cadastro Nacional de Advogado tem os telefones, o meu telefone do escritório. O telefone do meu escritório começou a tocar. O primeiro, me mandou uma mensagem pela rede social: doutor Alexandre, o senhor está cuidando de uma venda de uma Captiva? Eu falei, não. Aí ele me mandou todo o print da coisa. Eu falei, eu perdi R$ 7 mil aí. Eu falei, olha, meu amigo, desculpa. O senhor tinha que ter tomado a iniciativa de tentar conversar antes, porque eu ia falar, eu não faço isso. Eu sou da área criminal. Um segundo ligou no escritório e falou, doutor, cadê o senhor? Eu tô aqui no aeroporto de Guarulhos, eu vim do Espírito Santo buscar o carro. Aí veio uma colega lá de Santa Catarina, me ligou também, doutor, senhor, cadê o senhor que não atende mais o celular? Era golpe atrás de golpe. Eu falei, isso vai dar problema. Aí eu peguei toda a documentação que eu tinha, as mensagens que eu recebi, tudo. Coloquei num bloco de documentos. Tinha o print lá do WhatsApp que o estelionatário usava. Fiz o boletim de ocorrência para o estelionato para garantir, né, que eu tomei uma iniciativa de informar que aquilo não era eu. E correu, nem sei o que deu, que eu nunca fui chamado com relação a isso, e parou também. Acho que caiu a linha, né? Mas isso que você vai falando, eu vou lembrando de tudo que eu já vi. E muitos usam a advocacia para isso. Vira e mexe, aparece alguém com a minha foto, um número que não é o meu, ligando para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, falando, pai, você adianta um boleto para mim? Esse é o golpe mais comum hoje em dia. Aí meu pai fala, você me pedindo dinheiro de novo. Outro dia o doutor Reinaldo, né, que a gente trabalha junto, ele deu um grito lá da sala dele. Poxa, Lê, você tá precisando de dinheiro, vem aqui e fala, não precisa mandar mensagem. Eu falei, meu Deus. E vira e mexe, ele, ô Ale, você tá pedindo dinheiro de novo? Falei, deixa pra lá e tal. Então, você vai falando, eu vou lembrando, e assim, é golpe atrás de golpe, muito golpe diferente. Muitos usam a advocacia. Também. Ou seja, pelo menos para bandidagem, nós somos importantes, né? Temos algum valor, né?
Porque eles nos usam para aplicar esse golpe, para dar uma veracidade nisso. Agora seria bacana falar, doutor Tiago, o que a gente faz para se prevenir de tudo isso? Você foi falando aqui, eu fui anotando, né? Prestar atenção nas mensagens, no phishing, que você disse, isso é muito, muito comum. Comum. E o SMS é uma coisa tão boba, né? Porque a gente abre e mesmo que sem querer apertou aquele link, ele já cravou teu celular. Ele já tá dentro. É só de apertar aquilo lá. E lógico, tem alguns outros que exigem outros fatores, mas normalmente esse cavalo de Troia que entra no nosso celular, ele já morde tudo. Nosso Instagram, nosso Facebook. E aí começam a dar golpes com os perfis. Enfim, como que a gente faz no meio dessa loucura toda para prevenir tudo isso? Que pelo menos alguns, né? Porque não dá para falar de todos. De todos, é verdade, é muita coisa. Bom, quanto ao WhatsApp, existe um recurso no WhatsApp que chama o autenticador de 2 fatores. Esse autenticador em 2 fatores, ele possibilita que a pessoa cadastre uma senha e ela não, assim, quando pedirem alguma transferência de WhatsApp, Sim. digamos assim, a pessoa vai ter que colocar essa senha para poder acessar. Perfeito. Então, digamos que ela sem querer acessou um link e a pessoa, para ter o acesso, vai ter que colocar esse dígito da que é senha. um código de É segurança. um código de segurança. Isso. Autenticação de 2 fatores. Então, para o WhatsApp, é muito recomendado isso. Pro né? WhatsApp, pro Instagram e pro Facebook, né? Também tem alguns recursos de segurança para você colocar a senha. Eles têm. Eu Também tem. tenho nos meus. No meu Facebook eu coloquei aquele restringiu a conta, Sim. que só aparece sua foto de perfil, não tem como printar a tela, tem um impedimento. E tem a confirmação de 2 fatores e no Instagram também. Porque também tá aí na moda dar golpe com o Instagram, roubar o Instagram, né? Nossa amiga Kátia Macedo perdeu o perfil dela. Simplesmente. E não teve jeito, não teve como. Mesmo com denúncias de que o falsário tava lá, ele alterou totalmente o Instagram dela. A foto, o nome, ele conseguiu alterar tudo. E ele tentou aplicar golpes na rede de contatos dela, dos seguidores. Olha. Teve isso também. Para a questão dos bancos, é muito importante, que eu acho que é um dos maiores focos e maior rentabilidade para os estelionatários. Porque se ele consegue uma conta que tem uma permissão lá liberada de empréstimo em alto valor, é com ela que ele vai trabalhar. E ali ele vai usar outras contas laranjas para fazer as transferências até ele conseguir um saque. Então é muito importante que as pessoas também perceber alguma coisa diferente no banco, liga no banco, não liga no telefone que estão dando para você, né, que mandam para você, olha, aqui é do banco tal. Não. Liga no telefone que a pessoa já tem o contato, já fala com o gerente, né, já é habitual ela fazer contato. Isso é muito importante. Também é muito importante que fique atento com essas mensagens dizendo que sua conta foi bloqueada, ou é do INSS, não acessar links, não ligar nesses telefones, porque muitas vezes eles mandam um telefone dizendo que às vezes é o telefone do próprio banco. Tem empresas, né? São quadrilhas, são organizações criminosas, e tem os próprios call centers, inclusive a polícia já desbancou alguns. Verdade. Mas eles usam alguns códigos que colocam um número como do banco, como da instituição que ele quer utilizar. Então, a partir daí, a pessoa até acha que é do banco mesmo. Então, desliga, não trata ali, não passa nenhuma informação. Mas muitas vezes eles ligam e falam assim, olha, mas a senhora fez a compra tal dia, no valor de tal, em tal lugar. Eles sabem toda a informação. A pessoa fala, é do banco, sabe tudo que eu fiz, no meu histórico de compras, mas não é. Como eles tiveram acesso a essas informações, a gente ainda não tem a certeza, não sabe, mas não pode dizer, né? Mas, enfim, eles conseguem ter essas informações para ganhar credibilidade. E um detalhe também da vítima, pós a ocorrência, a vítima se sente mal com isso, a vítima se sente ignorada pela instituição, porque a instituição não deu respaldo, a vítima se sente muitas vezes menosprezada, eu já tive clientes que vieram como vítimas e falaram assim, doutor, eu estou me sentindo burro
eu fui um burro porque eu caí nesse golpe, eu não percebi. Então elas abala muito o emocional da pessoa. Tem clientes que precisam de tratamento psiquiátrico, psicológico, fazer terapia, porque abala muito. Abala, desestrutura. Imagina só, uma pessoa que não tem empréstimo, não faz empréstimo. Alguém entra na conta dela com uma história furada e de repente ela está devendo 100 mil reais. Uma pessoa que preza, né, Pelo nome, pelo tudo, né? nome, nunca aconteceu isso, de repente o banco está cobrando ela 100 mil reais e ela está com o nome nos órgãos de proteção ao crédito. Então, isso, os clientes chegam reclamando muito disso, sentindo muito inferiores, muito tristes. Às vezes, até por conta disso, por entender que caíram num golpe desse, tem clientes que nem fazem BO. Tem. Tem clientes que nem fazem BO. Fala assim, não, eu vou falar para o delegado, eu vou falar para o advogado isso, o advogado, aí eu falo, né, conversando às vezes com o cliente fala assim, doutor, eu relutei muito para vir falar isso hoje aqui. Na Doutor. polícia piorou, porque, né, o tratamento nem sempre é muito cordial, né? E o cliente reclama, fala assim, doutor, eu relutei, porque eu ia vir contar essa história aqui, e quem é que vai acreditar em mim? Aí a pessoa nem fez BO, e a gente orienta a fazer o BO, não, precisa fazer o BO, vamos fazer o BO, tal, junto, vamos juntar as provas, tal, né? Mas é de uma agressividade psicológica tão grande, né? Financeira, né? Monetária, mas o psicológico da pessoa fica tão abalado que às vezes ela não tem nem condição de tocar um processo. Ela fala, não, não quero entrar com o processo porque agora eu não tenho cabeça para isso. Então, o que eu digo para esse cliente, para essa vítima, né? E você que se foi vítima e está nos assistindo agora, pense nisso. Você foi uma vítima. Você foi uma vítima. Então não se culpe por isso. Porque os estelionatários, eles têm uma habilidade muito grande para convencer a pessoa. Se fosse assim, ele não conseguiria. Então ele tem que desenvolver, ele precisa para aquele ofício que ele se dispõe, que é o criminoso, uma lábia, um poder de convencimento muito grande e estruturar o crime da forma como ele é estruturado, muito bem pensado. Amarra todas as pontas e faz a pessoa acreditar que aquilo de fato está acontecendo. Então, por conta disso, a pessoa, em algum momento de vulnerabilidade ou porque não pensou, não cabe a ela se culpar por conta disso, achar e sim prevenir, pensar, poxa, o que eu posso mudar a partir de agora, né? A partir do momento que a gente está falando aqui, quais são os meios de prevenção que eu posso começar a observar, né? Tirar as oportunidades, né? A gente até ali a gente tem no crime, a gente fala do triângulo do crime, e a gente trata no triângulo do crime das seguintes questões. Nós temos nós temos um triângulo que ele só pode ser dissolvido, interrompido, com a quebra da oportunidade, quando a gente tira a oportunidade. Então nós temos a motivação, que é a motivação delituosa, né? A gente não tem poder sobre isso, porque a gente não sabe o quanto que ele está a fim de fazer aquilo, por que ele está a fim de fazer aquilo, que é o desejo dele. Nós temos a expertise, que são os meios técnicos que ele também desenvolve, a expertise eletrônica, a expertise de convencimento, todo o poder que ele tem, as habilidades. E nós temos a oportunidade. Quando a gente fecha motivação, expertise e oportunidade, nós fechamos o triângulo do crime. E aí o crime se concretiza. E onde que a gente consegue atuar? A gente só consegue atuar quanto cidadãos, a gente consegue atuar na oportunidade, muitas vezes, que é onde a gente tira a oportunidade. Quando que a gente tira a oportunidade? Quando a gente deixa de passar uma informação, quando a gente deixa de clicar num link com vírus, um link de phishing, quando a gente deixa de abrir um e-mail, quando a gente deixa de acessar algum e-mail que eles nos mandam, né? Essas são as oportunidades que normalmente eles buscam, através também da engenharia social. A ocasião faz o ladrão. Já dizia, né, tanto tempo essa É, frase. cara, é muito bom o programa hoje. Temos que fazer outro para aprofundar mais no tema ou algo no sentido. Queria que você deixasse aí as suas considerações finais e um toque para a jovem advocacia que nós estivemos sempre ao lado dela, né? De como atuar nessa área também. Bom, um panorama geral aqui, nós temos essa necessidade social hoje, e é importante a jovem advocacia também olhar para isso, e não
o cliente que está vulnerabilizado nessa situação, ele precisa de um apoio, muitas vezes, na esfera civil e na esfera criminal. Então, é uma oportunidade também aí para a Jovem Advocacia, os advogados que já estão trabalhando há um bom tempo, mas também para a Jovem Advocacia, que está procurando algum nicho de exploração para trabalhar com o atendimento dessas vítimas, né? Auxiliar nesses tipos de crimes. E muita força aí para a Jovem Advocacia, porque a gente sabe que não é fácil, né, Lê? Não. A advocacia é árdua, mas a gente precisa continuar mostrando o nosso valor, né? E aí a gente fala em valor e a gente não está falando em valor monetário, a gente está falando em valor para a advocacia, a gente está falando em valor moral que a gente traz, a gente está falando em outros valores que agregam na vida das pessoas e que fazem as pessoas acreditar que a advocacia é um respaldo que elas precisam. E, inclusive, nós estamos na Constituição Federal, né? Sem o advogado, não há justiça. Exatamente. Mandou muito bem, meu amigo, doutor Tiago. É uma honra estar contigo. Vamos informar que o doutor Targino ainda não pôde retornar da crise de tosse dele, mas quero te agradecer, doutor Tiago, meu grande irmão, por estar aqui conosco. Espero que você volte outras vezes. Esse aqui é um lugar onde a advocacia tem voz, dependente de qualquer coisa. Nós temos aqui a oportunidade de compartilhar conhecimento, bater papo, levar o que é a advocacia para quem não é advogado, para quem não é do direito e as nossas experiências, e são muitas, né? Você tem 6, 7 anos, eu 17, mesmo assim a gente já se conhece há tanto tempo e já fez tanta coisa juntos, dentro de ordem, fora de ordem, que acho que vale a pena a gente, né, dividir isso entre os colegas. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Até o próximo episódio do nosso podcast do Fato Jurídico, junto com o podcast Tudo Mudou. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.